Aula 29. Oferta. O que oferta, faça-o com liberalidade. Através das ofertas, a Igreja muito pode contribuir para o desenvolvimento do Reino de Deus, o que constitui em grande privilégio aos salvos, seja na manutenção do templo, no envio missionário, na assistência aos necessitados e etc. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Minha gratidão a Deus. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A questão da oferta é um assunto que, embora seja muito discutido, infelizmente ainda é muito mal compreendido. Sempre quando o assunto envolve dinheiro na igreja, existem aqueles que, sem nenhum conhecimento de causa, tecem comentários infelizes, o que termina por problematizar a questão, ao invés de esclarecê-la. Embora assuntos que envolvam dinheiro na igreja esteja cercado de preconceitos e aversões, contudo, é importante que se discuta e se entenda tal questão à luz das Escrituras Sagradas, se é que desejamos experimentar de todas as bênçãos que o Senhor Deus tem para nós, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Uma triste realidade concernente a dinheiro é que muitos o consideram como assunto de nenhuma relevância espiritual e, como tal, nem mesmo deveria ser citado no culto público. Os que assim pensam apenas revelam grande ignorância no assunto em pauta, e esquecidos estão de que a própria Bíblia incentiva e demonstra o valor desta prática. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. É importante mencionar que a Igreja de Cristo é uma instituição físico-espiritual. Físico, pois seus componentes são humanos e sua estrutura é terrena, e espiritual, pois seu Senhor é Deus, e sua operação se dá por fé. E como tal, deve ser suprida em ambos os aspectos. Nestes dois quesitos, porém, é o próprio Senhor que a sustenta. No espiritual, ele o faz através do seu Espírito, que é o mantenedor e sustentador de tudo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E no físico, ele usa os homens como seus despenseiros. Vejamos o que disse Paulo em face dessa questão. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Temos nós cumprido a parte que nos cabe como bons despenseiros de Cristo, ou temos nos omitido a isto? Vale dizer que o cuidado para com a casa de Deus é responsabilidade de todo aquele que alega ter nascido de novo. De outra forma, como poderia alguém alegar-se nova criatura, enquanto na prática não contribui para sustento da casa de Deus, ou até desacredita deste ato?
como tal pessoa acredita que a igreja, o templo, teria sua manutenção suprida sem auxílio das ofertas? Ou por qual motivo a Bíblia teria dito: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade? Muitos se deliciam com uma igreja grande, com bancos confortáveis, aparelhagem moderna, projetos missionários audaciosos e etc. Porém, fica aqui a seguinte pergunta: como fazer tudo isso sem a contribuição dos fiéis? É simplesmente ridícula a ideia de que a oferta é irrelevante. A parte física da igreja deve ser mantida e suprida por todos os que chamam Deus de Pai. Do contrário, alegar ser um genuíno cristão seria simplesmente uma grande hipocrisia e cinismo. Hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A oferta e o reino. Através das ofertas, a igreja muito pode contribuir para o desenvolvimento do reino de Deus, o que constitui em grande privilégio, seja na manutenção do templo, no envio missionário, na assistência aos necessitados e etc. É necessário adotar o conceito bíblico de que é melhor dar do que receber. Não precisamos temer o amanhã, nem desesperar em busca de acumular coisas. Apenas precisamos fazer nossa parte e confiar que o Senhor irá suprir nossas necessidades. Afinal, é Ele quem nos sustenta em tudo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. O Senhor nunca nos deixará. Ele cuida de nós e nos sustenta com a sua destra. É preciso fazer de cada dia um ato de fé e confiança em Deus, pois Ele é o nosso Papai querido, sempre presente e disposto a nos socorrer, seja qual for a circunstância. Por isso, não podemos nos omitir quanto às nossas responsabilidades no tocante às contribuições para a casa de Deus, alegando necessidades particulares e etc. A oferta revela nossa generosidade, confiança e gratidão a Deus. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Embora exista muitas formas de servir a Deus e contribuir para o estabelecimento do reino, é a oferta que revela de forma clara e prática como me encontro compromissado com a causa de Cristo, além do meu desprendimento material. As Escrituras nos desestimula a confiar nas riquezas perecíveis deste mundo e incentiva-nos a viver de forma confiante e obediente aos preceitos do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A oferta e o pecado. É importante notar que as ofertas, na sua forma bíblica, não são imposições aos fiéis. Antes, um meio pelo qual todo o corpo de Cristo é chamado a participar da manutenção do templo, do envio e cuidado missionário, da manutenção e despesas pastorais, da ajuda aos menos favorecidos e etc., revelando-nos a importância de tal ato, a fim de se cumprir
a finalidade pela qual somos chamados de corpo de Cristo. Quem as observa como obrigações erra pela falta de conhecimento no que tange a sua voluntariedade. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. A Bíblia trata a espontaneidade da entrega como certa em se tratando de um genuíno cristão. Porém, evidentemente, se não houve voluntariedade no coração, não há motivo de entrega. E se não há motivo de entrega, há ignorância com respeito à verdade ou obstinação ante a ela, o que neste caso constituiria um pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Com respeito às ofertas a Deus, é preciso baixar a guarda e se abrir para essa maravilhosa dádiva, que, se bem observada, revelará mais benefícios para a nossa vida do que qualquer outra coisa. É preciso abandonar a visão miserável de pedinte e assumir a de um honrado mantenedor, saindo em definitivo das cinzas da avareza. Indiscutivelmente, é melhor dar do que receber. Descubra quão maravilhoso é contribuir para o reino de Deus. Invista em missões, seja fiel nos dízimos, tenha sempre uma oferta para consagrá-la ao Senhor e seja generoso. Pare de dar ouvidos aos ímpios e críticos do Evangelho. Eles estão ajuntando dinheiro para suas próprias ruínas. Ouça a exortação da palavra, pois nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. As ofertas devem ser feitas a. Proporcionais à nossa condição. B. Em alegria. C. De forma voluntária. D. Acreditando ser uma honra. E. Primeiramente, de coração a Deus. F. Etc. Conclusão. Muitos ensinos errôneos com respeito ao dinheiro estão sendo ministrados nas igrejas atualmente e, invariavelmente, isso tem prejudicado a vida dos fiéis, impedindo-os de alcançarem maturidade, motivo porque torna-se necessário esta abordagem sobre este assunto. É bom que se entenda que a oferta fala da nossa gratidão a Deus. Não é forma de comprar as benevolências divinas, pois, ainda que alguns assim a entendem, isso, no entanto, não seria possível. Insensatos e cegos, pois, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Ofertar deliberadamente é prova de como nos encontramos convictos da fé que abraçamos, além de demonstrar como já não mais nos detemos no caminho dos obstinados e rebeldes que se veem tragados pelo engodo da mesquinharia. Ofertas não são esmolas que lançamos a Deus, antes nossa gratidão expressa de forma prática, a qual revela como se encontra nossa confiança nas ordenanças divinas. Por isso, possui um valor acima do monetário, especialmente quando entregue no tempo da escassez. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Diante deste quadro,
percebemos como que para Deus o coração do ofertante é mais importante do que o valor da sua oferta, sem deixarmos de notar também que a pobre viúva deu a Deus tudo o que possuía, sendo que assim aprendemos que a oferta, que não possui valor para mim, certamente não o terá para Deus. Não pode ser praticada como oferecendo restos, sobras ou algo de pouca significância, mas como demonstração de fé. O cristão que se recusa em reconhecer a oferta precisa sinceramente submeter seu amor à causa de Cristo a uma séria avaliação, pois é quase certo que se encontra prestes a apostatar da fé. Bom seria se todos ofertassem, pois assim a casa de Deus teria abundantemente. Entretanto, essa, infelizmente, não é a realidade. O que presenciamos hoje em dia são atitudes mesquinhas de pessoas que esbravejam e condenam a oferta, procurando a todo custo provar que este assunto não passa de falácia, ainda que para isto tenha que se socorrer a falsos ensinos. O Senhor Deus não precisa de dinheiro, pois é o dono de tudo, mas é certo que sua obra sobre esta terra necessita de ter suas contas devidamente pagas e necessidades supridas. Não nos compete julgar o motivo pelo qual deve ser assim, pois esta foi a forma como Deus quis que fosse. Nossa atitude, porém, deve ser a de obediência à vontade divina. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade.